Opa, fala trader, beleza? Entra aí que eu quero te ensinar a operar o pullback perfeito. Bora lá. Ó, eu vou te levar agora ali no meu escritório. Eu quero te ensinar os fundamentos para te operar um bom pullback e depois como que você vai fazer para operar o pullback perfeito. Eu diria até que o pullback dos deuses, cara. Essa, sem sombra de dúvidas, é a melhor maneira de tu operar pullback e botar dinheiro no teu bolso com essa estratégia. Já estamos aqui no escritório, mais conhecido como a Casa da Moeda. É aqui que a mágica acontece, é aqui, ó, que eu faço dinheiro e você vai aprender a fazer dinheiro também, operando pullback de maneira correta. Nessa aula eu quero passar para vocês todos os filtros, todos os gatilhos que você precisa levar em consideração antes de entrar em um pullback, que você vai parar de entrar em qualquer pullback. Ah, tem um suporte, tem uma resistência forte, rompeu, eu vou pegar aqui pullback. Para de fazer isso se você não tiver bons filtros, se você não tiver bons gatilhos. Sabe o que isso aqui vai acontecer? Isso aqui vai ser um falso rompimento e você vai tomar na cabeça. Você pegou uma compra aqui e você perdeu. E o mesmo vale para linha de tendência, o mesmo vale para suporte também, beleza? Então, quais são os conceitos básicos de um pullback? Acima de tudo, antes da gente falar do pullback perfeito, quais são os conceitos básicos? Um pullback nada mais é do que uma troca de função de uma região, de um traçamento, de uma análise, de uma região de análise que eu tenho. Então, por exemplo, o pullback ele pode acontecer aqui em uma resistência, ele pode acontecer em um suporte, ele pode acontecer em uma linha de tendência que foi rompida aqui e houve essa troca da função da linha de tendência, pode ser usado dessa forma também. Matheus, o que se enquadraria num pullback perfeito? Isso aqui com certeza não se enquadra num pullback perfeito. Você vai focar em operar pullback somente em regiões importantes, preços importantes de negociação, ou seja, em suporte e resistência. Por que eu digo que são preços importantes de negociação? Lá no teu gráfico, imagina que essa tela amarela aqui, ó, é um gráfico, né? Lá no gráfico a gente tem aqui o gráfico se mexendo, né? E cada regiãozinha dessa que o preço ele faz topo ou ele faz fundo, nada mais é do que um preço. Tanto que se tu olhar aqui do lado direito do gráfico, vai ter aqui as numerações. Então, cada região dessa que os gráficos eles buscam, eles estão buscando preços. Consequentemente, se eu tenho uma região que ela toca várias vezes e respeita várias vezes, esse aqui é um preço importante de negociação, certo? E o primeiro filtro para você operar um bom pullback é operar somente em regiões fortes. Matheus, como é que eu identifico se é realmente uma região forte ou não? Vamos lá. A maneira mais fácil de identificar se uma região ela é realmente forte ou não é olhando o passado do gráfico e vendo se aquela região ela teve mais respeito ou ela teve mais rompimento. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou aguardando, ó, acabou de fazer um rompimento aqui e o mercado está voltando aqui e eu estou aguardando nessa região um pullback de alta e um throwback, né? O que eu vou fazer para identificar se essa região é forte ou não? Porque não adianta eu ter um pullback em uma região intermediária, em uma região nada a ver. Então, o primeiro filtro de todos é ele está em uma região forte, ele está em uma região importante, tá? E como é que a gente vai filtrar isso? Eu vou olhar e eu vou catalogar aqui o passado, quantas vezes respeitou essa região e quantas vezes rompeu essa região. Então, nesse exemplo aqui em específico, a gente teve 6 respeitos e 3 rompimentos. Só que perceba que os rompimentos que aconteceram aqui, olha só, ele rompeu, fez o falso rompimento e logo em seguida ele voltou e fez um pullbackzinho aqui. Ou seja, isso aqui, esse movimento de fazer um falso rompimento e voltar e respeitar um pullback aqui na região, ele está me demonstrando isso aqui como um todo, força e que a região é forte. Mesmo que eu tenha esses dois rompimentos que compuseram ali um falso rompimento. Consequentemente, se eu tenho muito mais acertos aqui do que derrotas operando nessa região, de respeito nessa região, eu posso considerar essa uma região forte.
Então esse é o filtro que a gente vai utilizar para pegar ou não o pullback em uma região. Eu vou olhar o passado e eu vou ver se mais respeitou ou se mais rompeu. Porque às vezes a gente quer pegar um pullback e ele está em uma região totalmente intermediária. Né? Imagina o seguinte, eu tenho aqui esse traçamento, só que nessa região do meu traçamento, o gráfico ele faz isso aqui direto. Ó. Ele vai lá, cai mais uma, aí ele volta, aí ele vem, aí ele respeita, aí logo em seguida ele já rompe, ou seja, o mercado ele fica constantemente brincando em cima dessa região e eu acabo tendo mais rompimentos aqui do que efetivamente respeito nessa região. Então, se por alguma razão vier aqui, ó, a acontecer um pullback, né, a chance de você querer pegar uma venda aqui, ó, você quer pegar uma venda aqui, tá? E esse aqui é o contexto dessa região. E você quer pegar uma compra lá. Uma venda, perdão. A chance disso aqui acontecer, ó. O mercado subiu lá. Você pegou a venda no seu pullback, ele subiu mais uma, ou seja, você tomou aqui um stop e a próxima veio e caiu. A chance disso aqui acontecer é muito grande. Por quê? Porque aqui está sendo uma região completamente intermediária. Então, o primeiro filtro para você ser assertivo, colocar dinheiro no bolso operando pullback, é operando em regiões mais extremas. Ou não necessariamente extremas se referindo a topo e fundo, mas regiões que respeitaram muito mais do que romperam. Esse é o ponto número um. Filtro número 2, parar de pegar qualquer rompimentozinho. Como assim? Primeiro de todos, né? Encontrar uma região forte. Ponto. Tá numa região forte, mas mesmo nas regiões fortes, vez ou outra vai acontecer aqui, ó, um rompimentozinho e voltou, certo? O que que pode ser esse rompimentozinho? Esse rompimentozinho no gráfico pode ser isso aqui, ó. Um candle, dois candle e logo em seguida ele já volta na região e aqui você já quer pegar uma compra no reteste da região aqui acreditando no pullback de alta. Só que o que que acontece, galera? Isso aqui pode ser simplesmente um falso rompimento. Ah, Matheus, mas você não disse que nas regiões mais fortes a chance de falso rompimento é menor? Sim, quanto mais forte a região, quanto mais respeito ela tiver, menores serão as chances de acontecer de um falso rompimento. Porém, ainda pode acontecer. Por isso que você não vai entrar em qualquer rompimentozinho. A gente vai ter uma regra aqui de movimentação que o preço ele precisa fazer para que a gente considere ou não entrar nesse pullback. Beleza? Então, qual que seria o cenário ideal para a gente entrar em um pullback? Algo que eu chamo de concavidade. Matheus, o que é concavidade? Concavidade tem a ver com algo côncavo. Basicamente, isso aqui, ó. Imagina que isso aqui é uma estrada e aí eu estou dirigindo aqui um carro e tem um buraco na estrada. O buraco na estrada, ele tem uma concavidade. Então é isso que a gente quer. E dentro do gráfico, como é que a gente vai medir essa concavidade, tá? Imagina aqui um pullback, ó. A concavidade, ela vai ser medida, galera, pelo seguinte: o tempo, a gente vai analisar aqui o momento do rompimento até o momento do reteste. Então a gente vai analisar o tempo em que rompeu e voltou para o reteste e o comportamento que o candle ele fez nessa região. Então qual foi o comportamento? Ele foi simplesmente já voltou em um candle, em dois candles? Não vai ser interessante. A gente vai querer aqui uma concavidade. Agora eu vou ilustrar para vocês aqui o que seria uma concavidade em candles mesmo. Vou ilustrar um cenário gráfico e depois a gente vai ver isso aqui na prática. Na prática, é esse tipo de rompimento que a gente vai querer, ó. Um rompimento que ele tem uma distância significativa aqui a partir do rompimento e o reteste, e ele faz um movimento não necessariamente abaloado, mas ele busca um preço diferente até que ele volte
para fazer reteste. Então esse aqui seria o cenário ideal de movimento, de comportamento de preço para a gente pegar um pullback. Por quê? Seguindo a lógica de comportamento de preço, quando o mercado ele rompe um preço e busca um preço mais caro, o caro antigo se torna barato. Essa é a lógica do comportamento do preço. Por isso que quando faz um rompimentozinho de nada e logo em seguida já volta, se torna fraco. Mas quando eu tenho um movimento significativo, já não é mais qualquer rompimentozinho. O mercado ele foi buscar uma nova zona cara para o preço e aí ele voltou e a zona antiga, que antes era uma região de venda, agora é uma região de compra. É isso que a gente vai buscar de movimento dentro do nosso pullback. Então, o primeiro filtro é a região tem que ser forte. Então, a gente vai validar isso olhando o passado. Segundo filtro, a gente não vai entrar em qualquer rompimentozinho. A gente vai guardar um movimento bonito, um movimento côncavo, né? Que demore para vir buscar pelo menos aí um 10 minutinhos, 7 minutos, 10 minutos para vir buscar o nosso pullback. Não pode simplesmente romper e já voltar, porque muito provavelmente será um falso rompimento. O mercado de opções binárias, ele é um espelhamento do mercado Forex, que é o maior mercado do mundo. E lá no Forex, ninguém opera M1, ninguém opera M5. São tempos gráficos que a gente vai operar em opções binárias que possuem muito ruído no Forex. Consequentemente, um suporte, uma resistência, ele pode fazer falso rompimento com muito mais frequência do que aconteceria lá, propriamente dito, no mercado Forex. Então, se a gente pega um rompimentozinho pequeno, a chance de ser um falso rompimento em opções binárias é muito, mas muito alta. Por isso que a gente vai focar em movimentos côncavos, em movimentos visualmente bonitos. Agora vamos para o contexto, que é o terceiro filtro. O contexto, sem sombra de dúvidas, é uma das coisas mais importantes para o pullback perfeito. Então, o que, que se enquadraria dentro do contexto? Se enquadraria análise vela a vela, ou seja, o comportamento que os candles têm demonstrado até chegar na região onde eu quero pegar o meu pullback, se enquadraria também a tendência. Qual que está sendo a direcionalidade do preço até chegar nessa região do meu pullback, do meu throwback. Então, na prática, o que seria um bom exemplo de tendência aqui? Ó, o mercado ele vem e ele está fazendo esses toques aqui na região. A gente já consegue validar que essa aqui, ela é sim uma região importante, por quê? Porque ela está respeitando muito mais do que ela está rompendo e ao mesmo tempo ela está criando aqui, ó, uma tendência, uma direcionalidade nesse gráfico que está me mostrando aquilo que o gráfico ele está querendo fazer. Então, um bom pullback contextualizado com a tendência seria um pullback que o mercado ele está vindo aqui. Ah, Matheus, mas aí nesse exemplo não estaria tocando a linha da tendência. Não necessariamente precisa tocar a linha da tendência, desde que esteja contextualizado. Qual que é a tendência aqui? Sem pensar na linha, qual que é a tendência? É uma tendência de alta. O mercado ele está subindo muito, caindo pouco, ó. Tá subindo muito, caindo menos do que subiu. Sobe muito, cai menos do que subiu. É isso aqui que a gente vai querer. Então ele aqui ele já está demonstrando tendência. Então esse aqui seria um contexto legal dentro de uma região forte com movimento côncavo para a gente pegar o nosso pullback perfeito. Outro exemplo que a gente poderia criar aqui pensando em tendência são pullbacks, né, com uma tendência muito mais inclinada. De que forma? Aí vão ser para gráficos com um passado mais distante também. Imagina que eu tivesse essa região aqui, ó. Uma região extremamente forte, que teve muito mais respeito do que o rompimento, e o mercado está vindo assim, ó. Com uma tendência extremamente inclinada, certo? E no passado do gráfico, eu percebo que
muito mais respeitou do que rompeu. Consequentemente, essa aqui é uma região forte para eu estar negociando a compra aqui nesse throwback, né, nesse pullback de alta, certo? Então essa seria uma outra forma prática aí da gente encontrar um pullback perfeito com um bom contexto de tendência, tá bom? Qual que seria um bom contexto com análise vela a vela? Bora lá. Ó, tô entregando ouro sobre pullback para vocês, já deixa o like aí nesse vídeo. Fechou? Para o YouTube entender que é relevante entregar aí para mais pessoas. Qual que seria o contexto ideal de análise vela a vela? Vamos lá. O contexto ideal com base em análise vela a vela seria um contexto onde esse pullback ele tá vindo aqui acontecer, mas ó, percebe que o candle eles estão caindo, mas sempre deixando pavio na parte inferior. Ou seja, o que que esse pavio na parte inferior ele me conta? Esse candle ele abriu aqui, ele foi até lá embaixo, ou seja, ele estava um candle cheio, vermelho, de queda. Só que ele não teve forças de continuar lá, então ele começa a voltar e deixa todo esse pavio. Então ele retrai tudo isso aqui. O que que ele está me demonstrando? Ele está caindo, mas apesar de estar caindo, ainda existe muita força compradora aqui. Então esse comportamento aqui desses candles, eles vão estar contextualizando a compra dessa região e confirmando aqui um bom pullback de alta. E o mesmo valeria, tá, galera? Para um pullback de baixo. Então imagina que o preço aqui está subindo, ó. Só que ele está subindo, deixando pavio aí na parte superior aí do candle, tá bom? Então isso contextualizaria também aqui para nós uma venda num pullback de baixo, tá? Então o que eu expliquei de tendência, que eu fiz aqui o exemplo para alta, vai valer também para a baixa, certo? Agora que você já entendeu todos os filtros, qual que é o contexto, qual que é o comportamento do candle, o que que a gente vai querer para compor um pullback perfeito, o movimento, agora a gente vai falar do tempo que a gente vai pegar isso aqui. Galera, a gente não vai pegar quando o candle tocar a região. Muita gente acaba fazendo isso e eu considero um grande erro. Muita gente simplesmente o gráfico ele baixa na região e eles querem pegar aí. O que que eu gosto de fazer? Aguardar o candle finalizar. Então pense aqui comigo, olha só. A gente tem inicialmente essa região aqui de cima. Rompe, mercado vem. Eu não vou pegar assim que o candle tocar a região, porque o candle ele pode tocar a região e subir um pouco mais. Então ele poderia vir aqui, ó, e subir um pouco mais. Aí eu peguei minha venda nessa região, a próxima vela cai, só que a minha taxa fica zoada. Então nós sempre iremos aguardar o candle finalizar. Ou seja, dentro desse exemplo aqui, a gente aguardaria a finalização do candle e a nossa taxa de venda ficaria aqui. Movimento côncavo, região forte no passado, aguardamos esse candle finalizar e nos segundos finais desse candle a gente vai pegar a venda para o próximo take. Então aqui a gente tem um exemplo na prática, ó, do que seria uma região forte aí para o nosso pullback, ó. Então vamos validar aqui se a região realmente é forte ou não. Vamos validar isso aqui, ó. Respeito, 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 que foi onde a gente pegou, pegaria, né? E o rompimento. Então, até o momento aqui, nós teríamos 3 respeitos para uma derrota. Ou seja, região forte, pullback aqui concluído com sucesso. E aí aqui, ó, contexto. Qual tem sido a direcionalidade aqui, ó? Queda. Dá para ver que está muito direcional esse movimento ali. Outro contexto, vela a vela, olha só. Esse candle, todos os candles subiram e deixaram um pavio na parte superior. E esse último, ele formou até quase aqui um padrãozinho de reversão. Deixou muito pavio na parte superior, demonstrando aqui força vendedora. Então, tudo que eu acabei de explicar
aqui na prática, tá? Aqui, ó, o mercado veio, forma esse fundinho. Aqui tá 1 a 1, basicamente. Porém, o movimento foi um movimento côncavo, a favor da tendência principal, que é uma tendência de baixa. Aguardaríamos o candle aqui chegar nos seus momentos finais e no final desse candle a gente pega a venda para o início do próximo. Então agora eu vou ver aqui, ó, se a gente encontra algum pullback. Se a gente não encontrar, eu vou pegar um candle aqui meramente ilustrativo para mostrar para vocês o tempo certo de entrar na operação, beleza? Vamos dar uma passadinha rápida aqui, ó, ver se a gente encontra algum pullback, independente do payout, tá? Ó, aqui teríamos um exemplo. Tínhamos aqui uma região, rompeu, foi lá em cima, formou um topo e voltou. Concluído com sucesso. Tem que ter aí, ó, uma história, digamos assim. Não pode simplesmente romper e voltar. Tem que ter um movimento significativo até a volta nessa região. Eu vou ilustrar para vocês aqui agora o tempo exato da gente pegar essa operação para 1 minuto. Ah, Matheus, eu opero M5. O mesmo que eu expliquei aqui vai valer para M5. Tu vai aguardar o candle atual finalizar e tu vai pegar para o próximo, tá bom? Ó, então, por exemplo, aqui, ó, esse candle aqui, ele falta 7 segundos para finalizar. Vamos dizer que estivesse uma região de pullback. Ó, eu aguardaria ele finalizar e no final dele eu compro para o próximo. Ih, caceta, velho. Era para mim pegar com valor fictício, mano. Fizemos merda, galera. Entrei com $250 numa ordem nada a ver. Esqueci de mudar aqui o valor da entrada para $1 para pegar, para ilustrar para vocês. Nossa senhora, que cagada, mano. Tomara que dê boa aí, na sorte, porque Jesus amado. Mas é isso. O que eu quero que vocês façam agora? Revejam esse vídeo, anotem todos os filtros, anotem os gatilhos, aprenda a pegar, sempre aguardando a finalização do candle para operar o pullback de forma assertiva. Aqui foi um candle aleatório, eu só queria mostrar para vocês o momento exato de fazer o clique e, por sorte do destino, entramos com um valor que é o valor das minhas operações normais de $250 e ganhamos aí $230. Poderíamos ter perdido 250, mas hoje a sorte sorriu para o nosso lado na cagada, tá? Mas o importante mesmo é que vocês tenham entendido o conteúdo da aula de hoje. Foi uma honra estar ensinando vocês. Já se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like para ficar atento aos próximos conteúdos. Tamo junto.